Você vai ouvir agora uma mensagem nos encontros de paz e vida com o pastor Juahiri Palharim. Vamos abrir no Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículo 15. Acompanhe, por favor. Acharam? Está escrito assim: e foram ter com Jesus, e viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido, e em perfeito juízo, e temeram. Eu vou ler de novo. E foram ter com Jesus, e viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido, e em perfeito juízo, e temeram. Agora eu leio cada pessoa que está comigo aqui na Paz e Vida de Bangu, repete em seguida, vamos lá. E foram ter com Jesus, e foram ter com Jesus, e viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido, e em perfeito juízo, e temeram. Amém? Você crê na palavra de Deus? Então dê a melhor salva de palmas para esta palavra. Glorifica a Deus enquanto você aplaude. Digo obrigado, 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 meu Deus, pela tua palavra. Pai querido, recebe este louvor agora de cada pessoa que te glorifica. É tão pouco tempo que nós temos para falar, Senhor. Então vem com teu Espírito e coloca a palavra certa na boca do pregador. Envia a tua palavra com poder e autoridade, e que a tua palavra vá e produza o resultado para o qual está sendo mandada. Em nome de Jesus. Diga amém, Jesus. Poder se assentar. Jesus Cristo entrou no barco com os discípulos, e ele estava tão cansado que pegou no sono. Ele arrumou uma almofada, pôs ali na parte traseira do barquinho e ficou dormindo, tranquilamente. Levantou-se uma grande tempestade no mar da Galileia, e o barco começou a encher de água, e os discípulos, apesar de experientes, ficaram apavorados, porque eles viram que por detrás daquela tempestade havia algo mais. Era uma guerra espiritual. Certos de que morreriam afogados, eles não viram outra solução a não ser acordar Jesus. Eles não queriam incomodar. Mas como que alguém poderia dormir tranquilamente num barco agitado pelas ondas, com um vento forte daquele, com água entrando no barco, e eles em risco de vida? Como que alguém podia ter tanta paz para dormir numa situação daquela? Eles não queriam acordar Jesus, mas o medo foi maior, e a única alternativa de saírem vivos daquele episódio era a interferência de Jesus. Apavorados, eles chacoalharam o Senhor. O Senhor não percebe que nós estamos morrendo? E cada um gritava isso de uma maneira. Jesus acordou, olhou o céu, aquela tempestade tenebrosa, o vento forte, uivando, o vento furioso, as ondas se levantando, a água caindo dentro do barco. E Jesus diz para o vento: cala-te. E o vento emudece na mesma hora, o uivo desaparece no mesmo instante. Aí Jesus olha para a onda, porque você sabe, se você atirar uma pedra grande na água, a água vai continuar se agitando durante um bom tempo. As ondas estavam para lá e para cá no mar da Galileia, mas Jesus olhou para a água e disse: aquieta-te. E na mesma hora, o mar da Galileia parecia uma piscina de água parada. No mesmo instante o barquinho descansou. Os discípulos ficaram intrigados com aquele episódio. Quem é este homem
que tem autoridade sobre o vento e sobre o mar. Ficaram olhando para Jesus, e Jesus disse: por que vocês são medrosos desse jeito, tímidos desse jeito? Vocês ainda não têm fé? Jesus tinha certeza que ele não morreria afogado, e quem estava com ele também não morreria afogado. Não havia perigo. Jesus sabia que ele só podia morrer na cruz. Era impossível que ele morresse afogado. Daí a sua tranquilidade. Os discípulos não tinham a certeza de que a companhia de Jesus era escudo suficiente para qualquer luta na vida, para qualquer perigo. Por isso eles ficaram intrigados. Quando o barquinho chegou do outro lado, era um território chamado Gadara, um território amaldiçoado, onde no passado os habitantes e os moradores de Gadara adoravam falsos deuses que exigiam até feitiçarias com sangue humano. Crianças eram assassinadas numa oferenda a deuses estranhos. Por trás daqueles ídolos, demônios exigiam esses sacrifícios humanos. Jesus coloca o pé naquele território onde o diabo dominava tudo. Na mesma hora sai de um sepulcro, não um cadáver, mas um morto-vivo. Do cemitério sai um homem, de aspecto horripilante, cabelos crescidos, unhas compridas, barbudo, nu, imundo. Um homem terrivelmente endemoniado, que vivia no cemitério se alimentando de carnes humanas de pessoas falecidas. E quando aquele endemoniado saiu do cemitério, morto-vivo, ele veio gritando na direção de Jesus. Caiu de joelhos, se prostrou. E o demônio, usando a boca daquele homem, disse: que viestes fazer aqui? Viestes atormentar-nos antes do tempo? Bem sabemos quem és. Tu és o Filho do Deus Altíssimo. Os discípulos lá no barco ficaram se perguntando: quem é este homem que dá ordem para o vento e para o mar? Eles não sabiam quem era aquele homem, mas os demônios sabiam. Ele é o Filho do Deus Altíssimo. Em outras palavras, ele é o próprio Deus. Por isso que os demônios se prostraram diante de Jesus. Muitos demônios no único homem. Jesus disse: cala-te e sai dele. E os demônios começaram a gritar: não nos mande embora daqui, não nos mande embora. E Jesus pergunta: qual é o teu nome? E um dos demônios diz: nosso nome é Legião, porque somos muitos. E uma legião do exército romano tinha 6.000 soldados. Quer dizer que aquele endemoniado, ele tinha uma quantidade de milhares de demônios sobrepostos no único corpo. Imagine, muitos demônios. Aquele homem era um portador do inferno. Dentro dele habitava o inferno. Ele era tão terrível que ninguém conseguia lançá-lo. Já tinham prendido ele com correntes e algemas e cadeias, mas ele despedaçava tudo, tamanha força sobrenatural que ele tinha. Ele vivia gritando pelos montes de Gadara, uivando no cemitério. Mas agora está lá o demônio apavorado, a legião apavorada, suplicando para Jesus: não nos mande embora dessa província, desse território. E estava passando uma manada de quase 2.000 porcos. E os demônios olharam para os porcos e disseram: permita-nos então, já que nos manda embora, nos dê permissão para entrarmos naqueles porcos. Pediram para Jesus um favor. Jesus disse: ide. E os demônios saíram do gadareno, saíram daquele pobre homem e entraram nos porcos. Os porcos se assustaram, houve uma disparada
E eles caíram dentro do mar da Galileia. E os porcos se afogaram. E 2.000 porcos morreram naquela ocasião. Os que cuidavam dos porcos viram aquilo e saíram apavorados. Nunca tinham visto coisa igual. Correram pela cidade de Gadara e pelas aldeias, contando para todo mundo o horror que eles tinham presenciado. E muita gente foi até lá para conferir isso. Já viam na praia do mar da Galileia porcos mortos, boiando ali, cadáveres de porcos. Nunca viram coisa igual. E quando chegaram em Jesus, contemplaram esse quadro aqui que nós lemos. E foram ter com Jesus e viram endemoniado o que tivera a legião, assentado, vestido e em perfeito juízo. Assentado aos pés de Jesus, não mais endemoniado. Assentado tranquilamente aos pés de Jesus. Perto ali do seu libertador, adorando o seu libertador. Quando ele ficou liberto, os discípulos imediatamente arrumaram túnicas, roupas, mantos. E ele estava vestido, ele que andava nu, vestido. E em perfeito juízo, não mais um louco desvairado, em perfeito juízo, lúcido, sereno, equilibrado, com bom senso. Reconheceram o homem que era o terror da região. Ao invés deles darem glória a Deus, pediram para Jesus ir embora. Saia daqui. O Senhor nos deu um grande prejuízo. Eu estava vindo para Bangu, pela Avenida Brasil. Estou dirigindo o carro e estou cortando um caminhão, uma carreta enorme, uma carreta longa, com vários engradados, mas nem olhei o que tinha no engradado. Quando eu estou passando com o meu carro, eu escuto... Meu Deus, um caminhão levando porcos. Aí eu reduzi a marcha, deixei o caminhão emparelhar de novo e comecei a olhar. Tinha muitos engradados ali, porcos gordos, enjaulados em vários engradados, e engradados uns sobre os outros assim, 2 andares de engradados, porcos de raça. Tentei contar quantos porcos tinham naquela carreta enorme, mas devia ter uns 50, não cheguei a contar, não dava para contar. Mas era cada porco bonito, pronto para o abate. E uma carreta novinha levando porcos. Sabe por quê? Porque aquilo é mercadoria preciosa. Não devia ter 50 porcos naquela carreta. Isso na Avenida Brasil. Para um caminhão daquele estar transportando esses porcos é porque eles custam muito dinheiro. E era mais ou menos uns 50. Você sabe quanto custa um porco? O quilo do porco para o abate? O preço internacional, não vamos falar em preço de Brasil não. O preço no mercado externo, o quilo de porco, sabe quanto custa? $1,20. Um porco ele fica bom para o abate quando ele está com 100 quilos. Quer dizer que um porco bom para o abate, ele custa lá fora $120. Faz a continha aí, para você ver quanto custa um porco lá fora. Cada porco daquele que tinha no caminhão devia custar $120 ali. Nesta ocasião, olha só, morreram 2.000 porcos. Veja o versículo 13, estou em Marcos capítulo 5, versículo 13. E saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar. Eram quase 2.000. E afogou-se no mar. 2.000 porcos, era muito porco, gente. Era muita carreta se tivesse que levar. Imagine o trabalho que deve ter dado depois de remover todos aqueles porcos mortos. Porque nem deixar na praia do mar da Galileia, tiveram que tirar dali, né? 2.000 porcos mortos, era muito porco. Multiplica por $120 cada porco. Prejuízo de $240 mil para os gadarenos. Por isso que eles falaram, vai embora daqui. Vai embora, o Senhor trouxe prejuízo. Ao invés de eles enxergarem que Jesus trouxe libertação,
Eles enxergaram que Jesus trouxe prejuízo. O que vale mais, a vida de um homem ou 2.000 porcos vale mais? Não. Uma vida humana é tão cara que todo ouro e toda prata do mundo não é capaz de comprar uma única pessoa. Mas para os gadarenos, os valores materiais tiveram mais importância do que os valores espirituais. E os gadarenos conseguiram aquilo que nem os demônios haviam conseguido com a tempestade no mar da Galileia. Os gadarenos conseguiram expulsar Jesus de Gadara. Saia do nosso território. O que os demônios não conseguiram, o ser humano consegue. Você está entendendo isso? O ser humano é capaz de expulsar até Deus. E sabe o que Deus faz? Pois não, você não me quer, eu vou embora. Não tem problema. Deus pode se impor, pode entrar na marra, pode ficar, mas ele não é igual a Satanás. Os gadarenos disseram para Jesus: retira-te daqui, vai embora. Jesus foi. Você está entendendo isso? A pessoa tem que saber dar valor para as coisas espirituais e para a presença de Jesus, e pedir para Jesus ficar, para Jesus entrar e não para Jesus sair. Isso só o ser humano é capaz de fazer. Deus, ele se sujeita à vontade do ser humano. O ser humano pode falar assim: Deus, eu não te quero. E Deus fala: tudo bem, eu respeito tua vontade. Agora, se o ser humano falar assim: Senhor, eu te quero tanto, entra na minha vida, eu te recebo como meu único Senhor e Salvador. Aí ele fala: então eu entro e fico com você. Ele respeita a tua vontade. Ele não respeita a vontade nenhum de demônio. Os demônios disseram: deixa a gente entrar naqueles porcos, não manda a gente para o abismo, nem para fora dessa província. Mas Jesus não atendeu os demônios, não. Eles terminaram no abismo. Os porcos se precipitaram ali no abismo. Deixa eu falar uma coisa importante. Olha só. O endemoniado gadareno, com aquela legião de demônios, ele era um inferno ambulante. O inferno usava aquele corpo para aterrorizar aquele lugar. Aquele homem, ele era a entronização do diabo naquele lugar. Milhares de demônios num único homem. Os demônios usavam o corpo daquele homem para comer restos humanos, para aterrorizar os habitantes daquele lugar. Os demônios usavam aquele homem como instrumento. Os demônios, veja só, diz aqui o versículo 6. Viu Jesus ao longe, viu de longe, correu e adorou-o. Olha só, os demônios viram Jesus usando o corpo e os olhos daquele homem. Correram ao encontro de Jesus, se ajoelharam diante de Jesus. Reconheceram que Ele é o Filho de Deus. Preste atenção nisso. Tu és o Filho do Deus Altíssimo. Tem ser humano que não reconhece que Jesus é o Filho de Deus. Os demônios reconheceram que Jesus é o Filho de Deus. Os demônios estão ali sujeitos à autoridade de Jesus, reconhecendo o seu poder. Não nos manda embora, reconhecendo que Ele tem poder para fazer isso. Não nos manda embora dessa província, reconhecendo o poder de Jesus. Os demônios, sabendo que Ele é poderoso, fizeram um pedido. Pediram com fé: se nos expulsa, permita-nos entrar naqueles porcos. E veja, até aí, qual a diferença de muitos seres humanos? Foram atendidos. O pedido que eles fizeram foi atendido. Entraram nos porcos. Mas como que eles terminaram? No abismo. Então não adianta ver Jesus de longe e correr ao encontro dele. Olha para mim, eu vou explicar isso outra vez. Não adianta ver Jesus e correr ao encontro dele, se ajoelhar diante dele, adorá-lo. Não adianta reconhecer que Ele é o Filho de Deus. Não adianta fazer pedido com fé
E não adianta ser atendido se em tudo isso a pessoa não se sujeitar a obedecê-lo incondicionalmente por toda a eternidade. Nenhum daqueles demônios estava disposto a isso. Por isso, não adianta acreditar em Jesus, reconhecer que Ele é o Filho de Deus, pedir para Ele as coisas com fé e não fazer a sua vontade. Jesus disse assim: nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Qual a nossa diferença com relação aos demônios? É que nós podemos dizer para Deus: não te queremos. Podemos expulsar Deus. Nenhum demônio consegue expulsar Deus, nós podemos. Qual a diferença entre nós e os demônios? É que nós podemos crer e obedecer. Nenhum demônio vai obedecer eternamente o Senhor. O demônio obedece assim: sai em nome de Jesus. Ele sai. Isso ele obedece, não é louco? Mas vê se ele se sujeita à vontade do Senhor. Veja se ele quer se sujeitar à vontade do Senhor. Se você acredita em Jesus Cristo, se você é uma pessoa que tem fé, se você até recebe bênçãos com Ele, mas você não obedece, então não há futuro para você. O segredo é obedecer, seguindo o exemplo de Jesus, que aqui na terra Ele disse: eu não vim para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Essa é a diferença. Nós podemos obedecer e fazer a vontade do Senhor e ficar com o Senhor, mas isso é uma decisão pessoal. Você pode fazer feito os gadarenos: não quero, já tenho minha religião. Os gadarenos também tinham religião, eles eram religiosos, mas religião não adianta nada. Acreditar como os demônios acreditam também não adianta nada. A diferença está em obedecer. Isso é o ser humano que tem que fazer. Senhor, a partir de hoje eu quero te obedecer. A partir de hoje eu quero me sujeitar à tua vontade. Não quero apenas crer e reconhecer que o Senhor é o Filho de Deus e o próprio Deus. Não quero apenas isso. A partir de hoje eu quero te obedecer. Eu quero me sujeitar à tua vontade. Quantos aqui são capazes de fazer isso como compromisso pelo resto da vida e por toda a eternidade? Porque quando o ser humano se desvia, ele fica igual aos demônios. Os demônios são anjos desviados. Atenção, os demônios são anjos desviados. Quando a pessoa acredita em Deus, tem fé, reconhece que Jesus é o Filho de Deus, mas não obedece, ela está desviada. A pessoa tem que falar: eu quero me sujeitar totalmente à sua vontade. A partir de hoje, quantos aqui querem receber Jesus, o Filho de Deus, como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, e se sujeitar exclusivamente à sua vontade? Não ter fé em mais ninguém, não obedecer mais ninguém, se sujeitar exclusivamente ao Senhor Jesus, pronto para obedecê-lo aqui na terra. Quem quer, erga sua mão direita assim bem alto. Eu quero, pastor. Eu quero me sujeitar ao Senhor. Todos que ergueram as mãos, venham aqui para frente, rapidamente, venham para cá. Eu quero fazer uma oração com você. Eu sei que o nosso tempo é curto. Eu sei que eu preciso terminar logo essa mensagem. Mas nós vamos fazer um compromisso agora com Deus, de se sujeitar à sua vontade e de obedecê-lo. Vem para cá. Eu quero chamar aqui na frente a pessoa que está afastada, desviada, sem igreja. Vem aqui para frente também, em nome de Jesus. Você que se afastou, você que está sem igreja, sai do teu lugar, vem para cá também, vem para cá. Vem se sujeitar ao Senhor, vem para cá. Vai chegando, vem, vai chegando, vem aqui.
Vem, corre aqui, corre aqui. A libertação verdadeira acontece nessa submissão. Sabe por que eu me sujeito a Jesus? Porque eu sou livre. Eu sou livre até para me sujeitar ao diabo, ou para me sujeitar a mim mesmo, ou me sujeitar a qualquer homem. Mas por causa da minha liberdade, porque eu sou livre, eu decido me sujeitar a Jesus Cristo. Quem mais quer se sujeitar a Jesus, vem aqui para frente. Vamos nos ajoelhar. Você que está ouvindo pela rádio, quer entregar a vida para Jesus. Não apenas reconhecer que Ele é o Filho de Deus, mas se sujeitar a Ele, fazendo a sua vontade. Se ajoelha ao lado do rádio, ao lado do computador, ao lado do teu aparelho de som. Quem está dirigindo, ouvindo esta mensagem, quer se sujeitar ao Senhor, coloque a mão direita sobre o coração, enquanto dirige. Como nós estamos fazendo aqui na Paz e Vida de Bangu, você que está de joelhos, coloque a mão direita sobre o teu coração. Ore assim comigo. Meu Deus e meu Pai, tenha vergonha não, se sujeite a Ele, diga: meu Deus e meu Pai, eu tomei a decisão, eu creio em Ti, mas eu quero Te obedecer, eu quero guardar a minha vida debaixo da Tua autoridade, debaixo das Tuas asas. Agora eu quero me sujeitar ao Senhor até o último suspiro nesta vida, e por toda a eternidade eu quero Te servir, eu quero Te chamar de meu Senhor, sabendo que eu sou Teu servo, que eu Te obedeço. Por isso, meu Senhor, me recebe agora. Eu preciso que o Senhor me receba. Eu já Te recebi. O Senhor é o Filho de Deus, é o meu único Salvador, mas sou eu que preciso que o Senhor me receba. Me receba agora. Perdoe os meus pecados, os meus erros, as minhas blasfêmias. Perdoa-me, Senhor, em tudo que eu errei, e me purifique agora com o sangue de Jesus. Voluntariamente eu me sujeito ao Senhor, e a partir de agora eu vou Te servir todos os dias da minha vida, em total submissão ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Você acabou de ouvir uma mensagem nos Encontros de Paz e Vida, com o pastor João Ribe Palharim. Participe você também dos Encontros de Paz e Vida, às 8 horas da manhã, às 3 horas da tarde e às 7 horas da noite. Comunidade Cristã Paz e Vida, lugar de gente feliz.